Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre suplementação para hipertrofia. Meu nome é Gláucia Bragion, eu sou professora do curso de pós-graduação em suplementação e nutrição esportiva para o desporto e atividade física da pós-graduação da FMU. E hoje eu vim bater um papo sobre esse tema que é super recorrente nas academias, nos clubes, nos ambientes onde se pratica atividade física. Falar de suplementação para hipertrofia é muito importante porque o uso de suplementos com essa finalidade é bastante prevalente entre os praticantes de musculação, com esse objetivo então de aumentar a massa muscular. Como que a gente faz para ter um efeito positivo, evitar os efeitos deletérios, para conseguir um resultado e um sucesso no nosso treinamento? Primeira coisa que a gente tem que pensar, quando fala em suplementação para hipertrofia, é entender como se dá o processo de hipertrofia. Não existe hipertrofia sem o estímulo correto muscular. Então, um dos papéis principais para se ter um bom resultado de hipertrofia é um treinamento bem planejado, com carga bem prescrita, com intervalos entre as séries, com intervalo de descanso, trabalhando os grupos musculares da melhor maneira possível, e isso sempre tem que ser feito sob a supervisão de um bom profissional da área de educação física. Então, toda vez que se quer fazer hipertrofia, não dá para pensar nesse resultado sem um treino adequado. Imaginando que o indivíduo já treina corretamente, tem um treino bem planejado, bem periodizado, bem organizadinho, vamos agora pensar na nutrição. O aspecto que vai dar o suporte para essa hipertrofia. Os nutrientes utilizados como substrato energético para um treino de força, de hipertrofia, essencialmente carboidrato, né, que vai dar energia para esse treino, já que é uma atividade anaeróbica, e esse carboidrato depende de vários compostos bioativos, vitaminas e minerais, para que no processo metabólico ocorra, então, a síntese proteica, que é o nosso objetivo quando a gente fala em hipertrofia. Isso sempre vai ser ofertado via alimentos. Não dá para pensar num treino de hipertrofia se a dieta não dá o suporte adequado para esse treino. Então, uma oferta energética é o primeiro passo para que se consiga o resultado. Se o aporte de energia da dieta não supre a demanda do treino, do exercício, com certeza a hipertrofia vai ficar prejudicada. Então, garantir um aporte de energia, e quando a gente fala de energia, a gente fala de calorias que são provenientes de todos os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Então, uma dieta equilibrada que ofereça um aporte energético adequado já é o primeiro passo. Imaginando então que a gente conseguiu oferecer uma dieta com um aporte energético ao longo das 24 horas que supra essa demanda dos treinos de hipertrofia, vamos agora pensar em cada nutriente separadamente. Não dá para fazer um treino com baixos estoques de glicogênio muscular. Então, o papel do carboidrato na alimentação ele é muito importante. Uma oferta de carboidratos previamente ao exercício, controlando o índice glicêmico adequado para que não se tenha picos de insulina, não se tenha distúrbios metabólicos, é o ideal. Oferecendo carboidrato suficiente previamente ao treino, o indivíduo que está treinando vai ter energia suficiente para um bom treino, para uma carga elevada, para um treino eficiente. Depois desse treino, é preciso repor esse glicogênio muscular que foi degradado e ofertar também a proteína que vai ser a base para o processo de síntese proteica. Então, nesse horário pós-exercício, sempre vai ser importante um mix de nutrientes que forneçam energia na forma de carboidrato e proteína para a síntese proteica muscular. Além da refeição prévia ao treino, além da refeição pós-treino, que ofertam esses nutrientes, é preciso pensar também na oferta dos nutrientes ao longo das 24 horas do dia. E as proteínas são fundamentais como base para esse sucesso na hipertrofia. Bom, se já pensamos nos macronutrientes, claro que uma dieta também tem que contemplar os micronutrientes. Vitaminas, minerais, fibras para um bom funcionamento do trânsito intestinal e para a saúde intestinal, tudo isso vai estar presente numa dieta equilibrada e balanceada. Ok, então já conseguimos pensar no aporte de energia e de macro e micronutrientes via alimentos, fornecendo então tudo que o organismo precisa. Tá bom, mas o nosso tema hoje era para falar sobre suplementação. E o que tem a ver a suplementação se eu estou pensando em oferecer tudo isso via dieta? Bom, a suplementação é uma forma bastante eficiente de se utilizar um nutriente isoladamente ou em combinações específicas para otimizar a absorção, para oferecer quantidades adequadas nos horários certos para que esse resultado seja ainda mais detalhadamente efetivo. Então, os suplementos mais indicados para um processo de hipertrofia são aqueles que participam do processo de síntese proteica.
Entram as proteínas inteiras ou frações dessas proteínas e alguns outros suplementos que também podem ser gatilho para esse processo de síntese proteica. Aí entra a proteína, seja ela a albumina, que vem da clara do ovo, seja a proteína do leite, especificamente o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Entram também alguns outros suplementos, como a creatina, né, que é uma amina que vai também participar do processo de síntese proteica e de hipertrofia. E todos esses suplementos são muito difundidos e muito utilizados. E relativamente seguros, né? Para venda livre, não tem nenhuma restrição com relação à venda desses suplementos. E as pessoas costumam sempre perguntar, suplemento funciona ou não funciona? Claro que funciona, desde que esteja associado a essa dieta equilibrada, associado a um treino bem prescrito, bem executado, com certeza o suplemento vai ser um suporte a mais e vai dar realmente uma energia ou um aporte proteico mais adequado para o resultado da hipertrofia. Quanto maior a demanda, ou seja, quanto maior a intensidade do treino, maior a quantidade de massa muscular que está envolvida nesse treino, maior a necessidade proteica. A necessidade de proteínas, ela é calculada baseada no peso corporal do indivíduo. Então, às vezes, somente pela dieta, eu não consigo ofertar o total de proteínas que aquele indivíduo, segundo sua massa corpórea, precisa. Por quê? Porque os alimentos fontes de proteína às vezes vêm associados com gorduras, principalmente os alimentos de origem animal, e isso acaba aumentando muito o aporte de energia da dieta. Então o suplemento, ele entra como uma estratégia para eu isolar o nutriente das gorduras ou do excesso de carboidratos, para que eu possa então oferecer no momento certo o nutriente adequado e ter um bom resultado de hipertrofia. O whey protein é de longe o tipo de proteína na forma de suplemento mais utilizada e cujos estudos são unânimes em dizer da sua eficácia e do seu efeito positivo no processo de hipertrofia. E por que o whey protein é uma proteína tão boa? O whey protein é uma excelente proteína porque ele é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, ela é completa. Ela contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo não é capaz de produzir e, além deles, vários outros aminoácidos também. Então, esse conjunto de aminoácidos e especificamente a leucina, que tem em quantidades bem elevadas no suplemento de whey protein, são fundamentais para a síntese proteica. Eles vão ser utilizados pelo nosso organismo para a síntese proteica e para a reparação também dos tecidos. Então, é uma excelente proteína. Nós temos outras proteínas de origem animal que também têm todos esses aminoácidos essenciais, como a albumina, que é da clara do ovo, que é uma excelente proteína também, mas cuja absorção é relativamente mais lenta do que a da proteína do soro do leite, que é o whey protein. Então, se a gente está pensando em velocidade de absorção, o whey protein tem uma velocidade um pouco melhor, um pouco mais rápida, então dependendo do momento que eu estou pensando em fazer a suplementação, o whey protein vai ser interessante. Em outros momentos, eu posso utilizar a albumina, por exemplo, que é uma opção mais barata e também de uma proteína de excelente valor biológico e completa. Como auxiliar a essas proteínas, nós podemos também trabalhar a creatina, que é uma amina que estimula a síntese proteica, retém água na fibra muscular, promove então uma hidratação dessa fibra e dá um start no mecanismo da transcrição proteica para que a gente possa ter essa síntese. Então, uma combinação da suplementação adequada com a dieta e o treino é o que a gente vai ter de melhores ferramentas para conseguir um bom resultado. Pensando nos horários, em quando tomar, que tipo de suplemento tomar, isso tem que ser feita uma avaliação prévia, então, como eu disse anteriormente, da dieta. O que a dieta não conseguiu suprir, eu vou complementar com o suplemento proteico. E tem horário certo? Não tem? Quando que é melhor tomar proteína ou suplemento proteico? Em geral, previamente ao exercício, o corpo precisa muito mais da glicose no músculo, na forma de glicogênio, para fornecer energia. E após o exercício, eu vou fazer a utilização maior de proteína, porque a síntese proteica ela se dá no pós-treino, né? Dependendo do fato, até no período de repouso. Então, o ideal seria distribuir esses nutrientes em horários específicos, carboidratos pré-treino, carboidrato e proteína no pós-treino. Mas, hoje, os estudos já mostram que se eu tiver um pool de aminoácidos circulantes ao longo das 24 horas do dia disponíveis para síntese, eu tenho melhores resultados totais ao longo do dia. Então, não vale a pena a gente só concentrar a proteína no pós-treino. É preciso pensar também em distribuir proteína ao longo do dia. Então, se eu penso na suplementação, ela entra pós-treino. Se eu penso no consumo de alimentos fontes de proteína, sejam elas de origem animal ou vegetal, eu distribuo ao longo do dia e vou conseguir um bom resultado.
a base do que realmente funciona, segundo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva, é proteína e, no máximo, a creatina. Tem vários outros suplementos indicados para hipertrofia, mas que, de fato, não necessariamente são essenciais. A gente consegue bons resultados com o mínimo possível de suplementação e com segurança, né? Então, acho que vale a pena pensar nisso, sempre na dieta, sempre no treino, associado a uma suplementação bem planejada. Quem é o melhor profissional para fazer isso? Um profissional habilitado, que estuda, que conhece sobre suplementos. E o nutricionista é habilitado à prescrição. Então, convido vocês a participarem do curso de pós-graduação da FMU de suplementação para prática de atividade física e desporto, que lá a gente vai discutir vários temas relacionados à suplementação, inclusive a suplementação para hipertrofia. Tem alguma pergunta, pessoal que está assistindo? Sim, os suplementos proteicos seriam indicados para serem ingeridos no pós-treino. A Rose me perguntou qual é o melhor horário, né, para ingerir a proteína. Então, no pós-treino é um horário indicado, mas não necessariamente só no pós-treino. A gente pode ingerir a proteína também no repouso, à noite, na ceia, numa refeição antes de dormir, porque no período noturno a gente tem liberação de alguns hormônios que também vão estimular essa síntese proteica, e aí essa proteína do suplemento vai ser aproveitada também nesse horário. A pergunta da Cita, quando optar pelo suplemento e não só pelo alimento? Principalmente nas situações em que eu não consigo ofertar uma quantidade adequada desse suplemento no horário em que eu preciso. Vamos dar um exemplo. O indivíduo trabalha o dia todo, termina de sair do trabalho, vai treinar e corre para a faculdade para estudar à noite. Ele tem pouco tempo de intervalo para fazer uma refeição completa. Então, o suplemento seria uma mão na roda, né? Ele ia ajudar a você ofertar uma quantidade adequada do nutriente necessário, de forma rápida, prática, que não exige que ele prepare nada e que não é perecível para ele levar ao longo do dia na mochila. Ou então, quando a quantidade de proteína necessária é muito grande, e para eu oferecer isso na forma de alimento, eu vou acabar dando uma quantidade calórica muito grande. Então, eu ofereço um alimento que oferece uma quantidade insuficiente de proteína e complemento isso com o suplemento. Né? O próprio nome suplemento já diz, ele não substitui o alimento, ele completa aquilo que o alimento não está fornecendo, tá certo? Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e quem quiser tem tudo isso e muito mais na nossa pós lá na FMU. Espero por vocês lá. Obrigadão.